pensa primeiro, Sormani? Pô, eu vou dar moral pro cara ou fala assim, pô, eu vou dar moral pro time que o Cuéllar é importante? Então, eu acho que isso aí deveria ter uma reunião com os líderes do elenco. É isso. O que vocês acham? Eles vão votar pelo Cuéllar. Sim. Sabe que o Pires da Mota é inferior? Então, eu acho que a partir desse momento, todos discutem. Treinador e os líderes. Porque é a tese que eu defendo. Exato. Exatamente. Porque é aquilo que você falou. Ele falou, não vou jogar em Fortaleza. Não vou jogar no Rio Grande do Sul. Agora aparece vai ser titular. Vocês acham que o grupo ele reagiu mal? Não sei, eu não acho. Sabe por quê, Sormani? Os jogadores, eles são, vamos colocar da seguinte forma, muito amigos. Não vou dizer corporativistas, porque tem jogador que não sabe nem o que é isso, mas vamos lá, eles são muito amigos. Independente do erro que o cara possa ter cometido, se o cara desse, o Cuéllar, chega lá no vestiário e fala, galera, ó, na boa, pedi pra não jogar lá os 2 outros jogos, tava com esse problema, etc e tal, fui mal, desculpa aí. Acabou, zerou. O futebol não tem esse fifi não, Paulo Lima. Não tem negócio de muito amigo em vestiário, não, mas sabe por quê, Paulo? O Flamengo, ele vive um bom momento. Geralmente o grupo racha quando o time tá mal. E não é o caso do Flamengo. O Flamengo tá vivo aí nas 3 competições aí que ele... Aliás, 2 competições que ele tá disputando. Realmente, aí Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Ele tá muito vivo. Então, querendo ou não, existe sim esse pacto entre os jogadores. Chega no vestiário, galera, o negócio é o seguinte, aí errei, desculpa, beleza? Bola pra frente. Se for assim, o grupo. O Cuéllar vai entrar e vai ser titular. Se for assim do que o Mano tá falando, e o grupo. É uma possibilidade. Perdoar, claro. Lógico, e o Jorge Jesus também, ele vai sair jogando titular. Lógico. Agora, se ele não sair jogando como titular, alguma coisa tem por trás disso aí. Alguma coisa ficou. Algum resquício existe. Em função do que aconteceu. Eu acho até que com a ausência do Arão, pra mim, joga o Cuéllar. Não, correto. O caminho pode ser esse, Pascoal. Mas imagina a autoridade do Jorge Jesus, que diz, a diretoria disse assim, olha, o seu Jorge Jesus, o Cuéllar amanhã, ele não vai estar à sua disposição. Por quê? Porque ele tem um problema particular. Ô, Pires da Mota, você vai treinar, vai ser titular da minha equipe, porque... Aí no dia seguinte, eu chego lá, o seu Jorge Jesus, o Cuéllar voltou, tá bom? Ah, peraí. Ele é um europeu, ele tem uma visão. Não sei, esse é o que eu penso. Ele tem uma visão mais enganado, mas é o que eu penso. Mais profissional, menos paternalista. Exatamente. É isso que eu penso. Não me surpreenderia o Pires da Mota. Falando, o Cuéllar é mais sim, evidente. É que assim, falando um negócio de grupo. Eu não trato o Cuéllar como um desertor, como alguém que... Não, isso ninguém falou isso. Não. É que desertor, assim... pelo amor de Deus. Não, um rebelde que não vou jogar, etc e tal. O problema pessoal foi o que a gente falou, só sim, isso. mas ele teve um problema pessoal. Ele teve... Não, eu estou colocando que muita gente está tratando o Cuéllar assim. Ele teve um problema pessoal, independentemente de qual seja o problema. Para ele, foi um problema grave. Acho que se naquele instante, independentemente do tamanho do jogo, ele não se sentiu confortável ao ponto de jogar, tem todo o direito. Ele não usou o Flamengo de nenhuma forma para tentar se promover, para tentar ganhar um a mais, etc e tal. Ele estava realmente com um problema muito sério de ordem familiar, que eu acho que isso vem acima de qualquer coisa. E se ele, no final de semana, conseguiu resolver essa história toda em casa e voltou na segunda-feira com uma cabeça melhor, é porque ele está apto para jogar, senão não jogaria. Não há ser humano com um problema familiar grave em casa, independentemente de qual problema for, que se não estiver em condição, vai pro jogo. O problema é que, coincidentemente ou não, foi bem na época de uma proposta que ele recebeu. Sim. E aí as pessoas tinham passava a conotação de que, olha, eu quero ir embora. Então, problemas pessoais... Para a maioria das pessoas, no meu caso, por exemplo, que não sabia e não sei do que se trata o problema pessoal dele, não estou aqui duvidando ou não. Agora, você tem lá o jogador que recebe uma proposta. Quero ir embora, teve. A minha informação, o PVC ontem, o PVC no Jogo Sagrado deu uma informação e eu falei para ele, PVC, a minha é outra. Não estou aqui discutindo quem tem razão ou não tem. O PVC falou que o Cuéllar não queria ir jogar no futebol árabe porque ele não aceitou a proposta. A informação que eu tinha é que ele aceitou sim. Que era uma proposta absurda para ele, milionária, para ganhar 4 vezes ou 5 vezes mais do que ele ganharia no Flamengo. E aí, na semana, tem esse negócio de proposta. Ele estava reunido. Outra coisa, assim, no restaurante do Rio de Janeiro, negociando, tá certo? Aí, sai que,
véspera, jogos decisivos do Flamengo, o Cuéllar vem e fala, olha, eu não quero jogar porque eu tô com problema pessoal. O que você pensou na hora? Outra coisa importante, você pensou na hora? A transferência não vai deixar de jogar. A gente, desculpa, nós não somos obrigados, nós não somos obrigados a saber, até porque quantas vezes o jogador fala, ó, eu não quero que ninguém se meta na minha vida pessoal, não é? Eu não sei o que problema que ele tem, não estou duvidando, mas eu não sei. Não, 100% de certeza nós não temos, mas o Rio de Janeiro sabe qual é o problema. Não sei. Você sabe disso. Sim, mas... Sim, se isso for verdade... Se é boato, eu não sei. Se isso for verdade, esse problema quem criou foi ele. Foi ele, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma doença de um filho. O Cueva dos Santos, por exemplo, a filhinha dele nasceu com acho que de 7 meses, estava lá numa incubadeira, né, que chama, né? Incubadora, tal, pá. Ele enfiava o dedo com uma luva pelo um buraco ali e pegava na mãozinha da filha. Isso é um problema. O Elias, quando estava no Flamengo, que a torcida cantou que o filho dele, Davi, se não me engano, lembra que o filho dele estava super mal e o Elias foi jogar? Isso é um problema. No Maracanã, que a torcida cantou o nome do filho? Volto a dizer, se for verdade, eu não sei. Se for verdade o que está todo mundo comentando aqui no Rio de Janeiro sobre o Cuéllar, isso é um problema que ele criou. Ele criou esse problema. Até porque se fosse uma negociação, não impediria ele de jogar. Tudo bem, só transferência que ele é tudo, assim, ele pode ter criado um problema. Ele pode ter criado um problema. Não fui eu, não. Foi Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou. Você escondeu no celular, não, né? Olha lá. Ô, Paulo Lima! Esse microfone é uma nota, hein? Segura o seu... Seu Flávio, né, colocou esse microfone aqui. Olha lá, olha lá, Paulo Lima, olha ali, ó. Olha lá. Bom, termina, Pascoal. Se ele criou o problema, independentemente de qual for o problema, se teve uma situação que respingou na família e a família acaba gerando um problema para ele, aí já se torna algo que é bem grave, que aí vai muito além da esfera. E aí é um problema familiar que, claro, causa qualquer tipo de abalo, independentemente de quem tenha começado ou não. É um problema. Mas você tem que escolher, né? Ou a família ou o Flamengo. Não, peraí, não é isso não. Dá pra ter os dois. Olha, o Pablo Mari, o zagueiro, o espanhol, o zagueirão lá do Flamengo, hoje de manhã falou lá em Porto Alegre, inclusive ele fala sobre o Cuéllar. Vamos ver. Es un compañero más que necesitamos en el equipo. Todos los que estén disponibles para el partido de mañana para nosotros es primordial. Ya sabemos todos que Cuéllar es un grandísimo futbolista, pero la situación en la que tiene él ahora mismo tiene que hablar pues el club o el futbolista, o en este caso también el entrenador, tendrán que hablar las cosas que tengan en su situación. Por lo demás, yo desde aquí pues, darle la bienvenida de nuevo otra vez al equipo desde que llegó ayer y que simplemente decirle que si está disponible, que lo necesitamos a todos. Tá certinho o Pablo Mari. Falou, olha, nós demos as boas-vindas a ele, o resto, quem tem que falar é o clube e o treinador. O jogador não tem que falar. O Cuéllar é parceiro dos caras, os caras recebem de braço aberto e tem que receber mesmo. Agora, eu não acho que o Flamengo tem uma Cuéllar dependência. Hoje tem. Mas que com o Cuéllar no time... É diferente, é. Mas sem o Arão... É diferente. E ainda mais, sem o Ilharão. Mas o Cuéllar, e mesmo com o Ilharão jogando, na minha escalação, o Cuéllar é titular absoluto. Claro que sim. Eu também acho. Ele pra mim, é uma dependência tática, sim. No que o Flamengo tem conseguido em alguns jogos ser um time defensivamente equilibrado, passa pelo Cuéllar. Não é só do meio pra frente, não. O time do meio pra trás também tem que depender de jogador grande, jogador que decide, e ele é um jogador que defensivamente é decisivo para o Flamengo. Eu acho que não dá para comparar o Pires da Mota com o Cuéllar. O Pires da Mota está muito abaixo, o nível do Cuéllar é muito superior ao do Pires da Mota. Não dá para comparar. O Paulo Lima falou, o Pires da Mota pode se sentir magoado com essa situação. Tem isso, né? Mas eu acho que é assim, se eu sou chamado para participar de um jogo decisivo, amanhã você está escalado para enfrentar o Inter no Beira-Rio, eu vou passar meu dia completamente, né, pensativo e focado nisso.
No dia do jogo eu acordo e aí aí o treinador fala pra mim, olha aqui, ó. Ah, mas deixa eu te falar. Você tá fora do jogo. Mas deixa eu te falar. Deixa eu falar, Paulo Lima, nessa hora não tem coração, não tem assim. Não tem, tá valendo. Tá valendo. Não, não sei. 98. Nessa hora tem que pensar no Flamengo, no jogo. Quem tava lá sabe como é que foi delicado. Nessa hora, pra mim, tem que pensar no Flamengo, no jogo, na classificação, no que é importante. Se o Pires da Mota vai ficar chateado ou não, ô Pires da Mota, amanhã a gente conversa. Hoje não dá. Não é questão de ficar chateado. Frustrado. É um desprestígio profissional para aquele cara que é profissional e que está pronto para jogar. Mas se o outro tecnicamente é melhor, tem que pensar no time. Melhor, é claro. O negócio é o seguinte, o Flamengo ele não é uma casa filantrópica que tem que fazer se fosse duas ações para todo mundo. Tem que escolher o mais qualificado. Mano, se fosse, desculpa, diga mais, te atropelei. Se fosse o menos qualificado no elenco do Flamengo, por exemplo, teria esse tratamento? Vocês pensariam da mesma forma? Mas a vida é assim. Ah, é? Se fosse o menos, se fosse, por exemplo, o menino da base que fizesse isso, duvido que alguém tem que voltar pro time. Tem que voltar pro time. Na seleção, joga aqui, ó. Vem a mim. Não, agora só porque o cara é papai. Não é o Zico, gente. Espera só um minuto. Na seleção agora, o Diego Costa tinha batido lá não sei quem, o Tite não convocou. O Neymar deu um soco no cara. O Douglas Costa, desculpa. O Neymar deu um soco lá no torcedor, foi convocado. Por quê? Porque é o Neymar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Certo ou errado, cada um tem que saber. O deixou de pôr a Copa do Mundo porque agrediu o treinador. Entendeu? Se eu sou o Jorge Jesus hoje, eu falo, meu Deus, pra mim o Cuéllar é importante. Vai jogar. Depois a gente vai resolver. Primeiro, eu preciso classificar o time. Claro, por enquanto, pra mim a situação é completamente diferente. Eu não vi ato de indisciplina no Cuéllar. Ele teve... Não é um ato de indisciplina. Como não? O cara chega e fala, não quero jogar. Não quero jogar, mas ele tem um motivo. Não é que ele falou, não quero jogar porque eu fui pra balada, porque eu cheguei bêbado. O Flamengo emitiu aquela nota e o Jorge Jesus deu aquela coletiva. Achei um erro. Eu acho que por mais grave que ele possa ter tido de um problema, de um ato cometido, ele teve um problema de ordem familiar. De ordem familiar. Desculpa. Vai trabalhar, pô. Tá bom, mas eu tenho o direito de chegar e falar, não tô com cabeça pra jogar, eu não sou indisciplinado por isso. Eu também acho. Indisciplinado o cara chegar fora do horário. Mas o diretor tem que te punir. Não, por que me punir? Se eu tenho um problema familiar, eu peço pra não trabalhar, eu tenho que sofrer uma punição? Depende do que você tá alegando, ora. Ué, mas independentemente, gerou um problema. Depende do que é o problema familiar, né? É porque eles sabem de alguma coisa que realmente abordou, talvez aí a postura do cara. Porque, por exemplo, a diretoria criticou o cara. O presidente do clube emitiu uma nota oficial ali falando a respeito da postura dele. O próprio Jorge Jesus disse, ninguém aqui é mais importante que o Flamengo. Lógico. Então, atrelado a todo o contexto, tem algumas coisas que pode acontecer lá dentro, talvez. Se ele fez alguma coisa tão grave, então não foi pra jogar. Então, mas é que tá não foi pra jogar, se é tão grave. Se ele voltou, é porque não é tão grave assim. É porque talvez entendam aí que o Cuéllar é um cara importante. De fato é. Porque o Cuéllar era titular até outro dia. Aí quando a diretoria tem essa postura e o técnico também tem, criticando veementemente a postura adotada por ele, eu acho que deve ter alguma coisa aí que a gente não está sabendo. Tem caroço. O clube colocou isso por causa da proposta, para não ficar parecendo que o jogador está forçando a saída, etc e tal, e não quis expor o lado pessoal. Entendeu? Por isso que nessas horas transparência sempre é bom. Eu não acho que o cara tenha ido de sacanagem não querer jogar. O cara pirou, o cara ficou, sabe, meio aéreo com o que aconteceu. Porque se ele fez errado aqui, acolá, não importa. Respingou em um lado muito fraco, muito sensível. Você tem razão. Acontece o seguinte, aí você tem razão. Porém, o Flamengo contratou ele, o Flamengo paga um salário a ele, o Flamengo conta com ele. E se esse problema que estão falando é diferente da morte de um familiar, eu concordo com o Sormani, de uma doença grave de um filho, tá certo? Ô amigo, cada um tem que ver o seu lado. Se o Cuéllar chega lá e fala, olha, você não sabe o que aconteceu, meu filho, você não pode exigir do cara jogar. O Elias jogou. Existem motivos e motivos. O Elias, aquela vez pelo Flamengo, jogou, mas cada um é cada um. Eu me conheço, eu não jogaria. Um problema pessoal de família desse nível, de saúde, de coisa grave, eu não jogaria. Agora, o Flamengo tem que ver o lado dele, Pipo. Sim, só que o Jorge Henrique no Corinthians não ficou porque mentiu pro Tite. Não. Tá lembrado? Gente, isso chegou no limite e nem os jogadores defenderam mais ele. E os jogadores defenderam ele. Aí o Jorge Henrique foi embora. Se puder falar... Não vai falar nada porque isso é problema pessoal do cara. Tudo bem, só tô dizendo que, pelo que eu sei, eu não jogaria.
Porque se envolve o que tem sido colocado, esposa, com filhos, etc e tal, eu não jogaria. Eu não jogaria. Eu sou uma pessoa que eu tenho de estar sempre muito bem resolvido com pai, mãe, com irmão, com mulher, com toda essa situação para poder trabalhar legal. Quando você dá aquele piti no programa, é porque você não tá num dia bem resolvido? Que piti? Você tem, se a gente for fazer os 50 melhores piti teu, pô, dá para escolher, não precisa nem da produção para escolher. Isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não? Só tô dizendo que para conseguir trabalhar Pascoal, quando eu vejo estressado, forma legal, de virar o trabalho, ter cabeça para trabalhar, enfim, eu tenho que estar muito bem com a família. Só isso. Se eu tiver uma rusga com o pai, com a mãe, eu não consigo trabalhar legal. E acho que o cara da mesma forma. O Flamengo perdoou. Os jogadores perdoaram. Então resolveu. Ele joga. Então resolveu. É isso que eu tô falando. Não tem mais história. Eu não acho que é um perdão. Eu acho que é um acordo. Uma trégua. Não, acho que é um acordo. Gente, deixa eu te falar. O Cuéllar precisa jogar. O Flamengo está num momento importantíssimo. Claro que era necessário. O Dom Corleone sempre falava. Então, se o Flamengo é nada que ele, como colocou o Jorge Jesus, por que ele estava jogando? O Dom Corleone, o Michael falava, não é nada pessoal, são negócios. Tá certo? Os caras, é um negócio. O cara paga, o cara conta com o cara. Precisa dele. É um negócio, mas se o técnico vem a público, como fez na semana passada, no domingo, dizer que ninguém é maior que o Flamengo e agora ele está voltando. Então, se ninguém é maior que o Flamengo, então por que o Flamengo não acha uma solução no elenco? Chegando à conclusão que nós estamos certos, então. Exatamente. Se ninguém é maior que o Flamengo, o cara tá voltando. Mas falou aquilo no maior que o Flamengo é necessário. Quando ele diz ele diz ninguém é maior que o Flamengo, ele tá querendo mostrar o seguinte, amigo, não é assim que funciona aqui. Lógico. Você não vai chegar aqui e falar, não vou jogar. Isso aqui é o Flamengo, rapaz. Tudo bem, mas então não é que E ninguém é maior que o Flamengo, ninguém é maior que o São Paulo, que o Palmeiras, que o Vasco. Independentemente de qualquer situação, por mais que você tenha um contrato amarrado, etc e tal, se eu fala assim, ó, não saio de casa, eu não saio. Olha, depois eu vou arcar com as consequências. Ninguém é obrigado a estar lá. Vamos ouvir agora o melhor centroavante da América Latina. Quem é? Paulo Guerreiro. Não, Gabriel. Vamos ouvir o Guerreiro. Guerreiro é disparado. Não. Mas o que dá para mostrar para o torcedor? Porque é um quadro, acho que é a primeira vez que o Inter tenta reverter, tirando o Campeonato Gaúcho na Libertadores e Copa do Brasil, um quadro ruim, com exceção do Palmeiras, que foi 1-0. Agora são 2 gols de diferença que o Inter tem que tirar. O que dá para mostrar de diferente que ainda não foi feito? Boa tarde a todos. A tua pergunta é meio estranha porque Inter acho que não precisa mostrar nada nem fazer nada para surpreender o torcedor. O torcedor está acostumado aqui à nossa pegada do jogo, à nossa intensidade, e acho que todos os rivais do Brasil sabem como é o Inter dentro de casa. Então não temos que mostrar nada para ninguém. Só a gente precisa fazer nosso jogo de sempre, botar a intensidade do jogo, criar nossas chances e fazer os gols. Mais que isso, não acho nada misterioso. Esse para nós é mais um jogo dentro do nosso objetivo, é um dos principais, porque a gente sabe, no começo do ano, a gente fez os nossos objetivos e a gente está ainda vigente nesses 3 torneios. E, como falei, esse é mais um jogo onde é um jogo importante, jogo das nossas vidas. Tá aí, Pascoal, o que ele falou semana passada? Vai ter jogo lá, o jogo da volta é lá. E ele falou, o time não tem que fazer nada para surpreender o torcedor, não. O time do Internacional sabe como jogar em casa, tem a pegada, tem o estilo que o torcedor gosta em casa e vai demonstrar isso. E acho que reverte esses 2 gols. Eu acho que ele tem que pensar isso mesmo, Ele não pode entrar em campo. Volto a dizer o que disse a respeito do confronto do Palmeiras com o Grêmio. Para mim, esses 2 confrontos são abertos. Totalmente. Completamente. Quem tem a missão mais difícil, apesar da vantagem de ser bem melhor do Flamengo, mas o Inter decide em casa. Quem tem para vocês a maior pedreira? O Grêmio hoje ou o Inter amanhã? O Inter. O Inter tem 2-0 contrário. A matemática do Inter é pior. E sem contar que se o Flamengo fizer um gol aí na casa do Inter, complica ainda mais. Né? Claro. Não. Danos-luz, o Inter é pior. E outra coisa, porque o Ilharão vai fazer falta pro Flamengo? Faz. Mas o Ilharão, em relação a você trazer o peso do que tem o Felipe Melo pro Palmeiras, o Felipe Melo tem um peso muito maior de baixa pro Palmeiras do que o Ilharão pro Flamengo. Então, em tese, o Grêmio tem uma vantagem por ir completo em relação a um adversário desfalcado do que o Inter contra o Flamengo. Porque o Ilharão
É um cara que, se você adapta o meio-campo pro Flamengo com Cuejar, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, pô, fechou o time. Fechou o time. O Palmeiras vai escalar o Thiago Santos, que cai bruscamente. Então, o nível de adversário de enfrentamento é pior. É pior. E sem contar o 2-0. Deixa eu não entendi. O Internacional tem mais peças, o Flamengo... Vamos lá, o Internacional, o Internacional, primeiro, já começa com 2-0. Segundo, o Internacional tem um adversário que, mesmo estando desfalcado, ainda continua forte. Um ataque poderoso. E um ataque poderoso. Então a missão do Inter é mais difícil. É mais difícil, porque a missão do Grêmio é a seguinte, ele precisa de um gol, ele tem o time completo, assim como o Inter, e do outro lado, o desfalque do adversário é pior para o adversário. É um desfalque de peso. Pior para o Palmeiras. É pior para o Palmeiras. O Palmeiras tem o Thiago Santos, cai bruscamente o nível. O nível do Flamengo sem o Ilharão não cai tão bruscamente. Se jogar o Cuejar. E sem contar o fato do gol qualificado, cara. Eu acho que isso pesa demais. Por exemplo, o Inter, ele precisa fazer 2 gols. Ou seja, ele precisa se expor muito mais do que o Grêmio. O Grêmio também precisa jogar para fazer um gol, sim, mas o Grêmio pode dosar um pouco mais a intensidade dele na partida. O Grêmio ele pode sair na boa, porque 1-0 para o Grêmio leva o jogo para os pênaltis também. Então, é uma situação que o Inter tem que estar muito mais exposto do que o próprio Grêmio jogando no campo do esforço, né? O mental, né? A parte psicológica, né? Você ter que fazer 2 gols. Uma coisa você tem que fazer um gol. Eu concordo, isso pesa muito. Por outro lado... Contra o Palmeiras também precisava, eles fizeram. Eles fizeram, exatamente. Por outro lado, eles vão entrar em campo com toda a torcida ao lado deles. Eles vão entrar em campo, o ambiente será todinho hostil ao Flamengo. E não será o Internacional. Então eu acho que isso iguala o jogo. Então, eu sinceramente, não é fazer média com A, B ou C ou D. Eu acho que os 2 confrontos estão absolutamente abertos e eu não consigo dizer quem é que tem vantagem e quem é que está em desvantagem. O @ segue o campeão, ele fala aqui, Benja! Os últimos 4 jogos do Flamengo no Beira-Rio, todos pelo Brasileirão. 2015, Inter 1, Flamengo 2. 2016, Inter 2, Flamengo 1. 2017, o Inter jogou a Série B. 2018, Internacional 2, Flamengo 1. 2019, Internacional 2, Flamengo 1. Isso é o que ele está mandando aqui, o retrospecto. O resultado se repetir, se o resultado se repetir, o Flamengo está classificado. 2-1 da Flamengo. O Adriano CRF, bem já! Vamos, bem. Amanhã é o jogo mais importante dos últimos 35 anos. Não tem como ficar de birra. É o Cuejar e mais 10. Aí, Paulo Lima, segura essa manga. Meu. Eu não sou técnico do Flamengo, não. Eu não sou técnico do Flamengo. Eu tô falando aquilo que eu vejo de futebol e que eu vivo, né? Agora, é uma decisão da diretoria e o torcedor tá certo. O torcedor tá certíssimo. Não, o torcedor idolatra, né? Lógico, o Cuejar, né? O torcedor tá certo. É indiscutível isso. Não é hora de ter orgulho. Não é a hora de ter orgulho. Futebol não tem orgulho, né, bem? Não, mas não é a hora de ter orgulho. Isso aqui, gente. Não é orgulho, cara. Tem que pensar no clube. Isso aqui tem que pensar. Grupo. Olha aqui, é grupo. O torcedor. Grupo. Isso aí não é bagunça. O torcedor quer ganhar. Respeito. O torcedor quer ganhar. O treinador quer ganhar. Os jogadores querem ganhar. Deixa esse mimimi. Depois resolve. Senta na sala e fala: toma uma placa de prata pra você. Tchau. Deixa eu só falar uma coisa. É bem assim. Se o grupo aceitou na boa, e olha, imagina, vem, acabou. Se tem alguma coisa, não tem essa de colocar o cara pra jogar, não. Que negócio é esse? Porque o grupo não vai aprovar. Não tem essa isso aí respinga no futebol do time em campo. Lógico. Isso que eu acho. O Paulo Lima também acha. Se tiver uma divisão... Se tiver uma divisão, não tem que jogar. Esse cara tá jogando aqui. Exatamente. Os caras, mas por que esse cara tá aqui? O time tá podre lá e não foi. Disse que não vinha pra cá. Lógico. Agora quer jogar? Se isso acontecer, não pode colocar enfiar a goela abaixo o cara no time. Não vai dar certo. Aqui tá o exemplo mais recente do Diego Alves com o Dorival Júnior, pô. Ficou fora ou não ficou? O Diego Alves ficou fora. E o grupo aprovou. O grupo aprovou. Mas é diferente. O grupo é melhor que o Diego Alves. Tudo bem, foi uma questão... O grupo não aprovou, desaprovou nada. Como não? Não, senhor. Você perguntava para todos os jogadores do Flamengo. Acontece o seguinte, não jogava o Diego Alves, você tem o César que é um baita goleiro. Hoje, gente, não joga o Cuejar, o Flamengo não tem um substituto à altura do Cuejar. É muito longe. O Cuejar começou o ano...
ano passado, esse ano, a torcida do Flamengo é o Coedjari mais 10. E o Coedjari é importantíssimo. E vocês não falam que o clube tem que ser, nome aos bois. Que o jogador é subordinado ao treinador e o treinador é subordinado ao presidente? Então, rapaz, o cara tem um contrato, ele trabalha para a empresa. Por exemplo, se tiver que colocar alguém aqui no programa, a gente não tem que opinar nada. Tem um departamento específico para isso, para criar escalas, etc e tal. Assim como nós somos funcionários da Fox, os jogadores são funcionários do Flamengo. Tem que parar com esse mimimi. Mas o treinador tem autonomia para escalar aquele não entendeu, explica para ele. Independentemente de, mas o grupo não aceita, o cara não aceita o escambau. E eu acho que o grupo aceita. O Coedjari, pelo que tudo indica, é um cara que o grupo gosta. Não, eu acho que assim, se tu vai jogar. O grupo gosta do cara, não vai ter problema nenhum. O grupo não vai ter problema nenhum. Agora, o que a gente está discutindo é o seguinte, não dá para chegar e falar assim, vai jogar. Não, tem que sentir o grupo. Lógico. Tem que conversar com o jogador. Jorge Jesus tem que conversar com... Quem manda é ele. Lógico. Quem manda... Gente, quantos grupos vocês já viram rachados? O Corinthians de 98, 99 foi extremamente rachado. Mas é fácil. O Palmeiras da Parmalat era rachado. É o Andrés Cutite. E o exemplo de grupo rachado é o Corinthians. Gente, isso é ponto fora da curva. Esse é o único exemplo. O time bem qualificado, o time que tem qualificação, independente de jogador dar dedinho pro outro ou não, o time que sabe jogar bola, independe de relacionamento extra-campo. O grupo do Flamengo sabe o que aconteceu. Talvez o grupo tenha entendido a gravidade que tomou o problema, como que isso mexeu com a cabeça do cara. O grupo, em tese, deve saber disso muito bem. E repito, se é o que realmente tem sido, eu não vejo nenhum tipo de insubordinação, como foi a do Diego Alves. O Diego Alves foi barrado do time e não quis viajar. O Cuéllar teve um problema por um erro dele, mas que respingou e ficou maior do que ele esperava, e aí se tornou grave, e por isso que ele tentou resolver para colocar a cabeça no lugar. São coisas completamente diferentes. Olha aqui, se eu sou jogador do Flamengo, parceiro... Joga, óbvio que sim. E o treinador chega pra mim e fala, ô Gabigol, vem cá, vamos de canto. Você acha que o Coedjari joga? O Gabigol fala, lógico. Aí você vai chamar lá o Rafinha, você acha que o Coedjari precisa jogar? Lógico. Aí você vai chamar lá o Everton Ribeiro. Se acontecer, ótimo, coloca gente, o jogador quer ganhar, jogador... ainda mais esse carregador de piano. Não é assim. Acho que é. E autoridade. Pô, Pascoal, você tá enganando no futebol há 40 anos. Fala pros caras como é que é. Não é assim. O jogador de futebol precisa aceitar o retorno. Claro, isso que eu tô falando. Você acha que os caras não querem o Coedjari, Pascoal? Claro que eles vão querer. Lógico. Não, mas se não quiser, se o problema dele tivesse a ver com o grupo, você não colocaria pra jogar. Óbvio, o problema dele é uma coisa que tem nada a ver com os caras. O problema dele é particular. Ele é querido pelo grupo. E os caras vão aceitar a volta dele. Eu acho que ele vai jogar com tranquilidade. E vou dizer pra você, o Pires da Mota não vai se sentir menosprezado por isso. Na minha visão de futebol, o Pires da Mota não vai se sentir menosprezado por isso. Eu também acho que eu concordo com o Pascoal. Ele vai saber entender. Menosprezado não é a palavra que eu usei. Se você... desprestigiado. Tá muito emotivo. Tá, Paulinho tá emotivo. Tá muito emotivo, eu não sei o que aconteceu. Eu tô profissional demais, por isso que às vezes eu dou esses pitacos que talvez na cabeça de vocês não sejam tão claros como na minha. Pode ser isso também. Chamou todos nós aqui de burros. Obtusos. Olha, a Federação Colombiana acabou de divulgar aí a lista dos convocados, os amistosos da Colômbia. O Coedjari não foi convocado. Foi o do Flamengo, foi o Berril. Berril está convocado, o Coedjari não. Coedjari já foi reserva na Copa América. Deixa eu dar uma informação. Lembra que o Coedjari é reserva do Marcelo Araújo no Flamengo, E o técnico da Colômbia é português, assim como o Jorge Jesus. Putz, que coincidência. Não, é a maneira de ver o jogo. É a maneira de ver. Porque o Jorge Jesus não morre de amores pelo Coedjari do jeito que vocês. Ele não paga pau pro Coedjari do jeito que vocês pagam aqui. Ele vê o futebol.